Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, volto mais uma vez a essa tribuna. Primeiro, agradecer a nobre deputada Alessi Brandão, deputada Alessi, pela cessão do tempo para poder debater o projeto 752 de 2019, que nasce de um decreto-lei do presidente. Eu vou pedir para que... Senhoras deputadas, senhores deputados, há um orador na tribuna. Senhoras deputadas. Senhoras deputadas. Senhoras deputadas. Há um orador na tribuna, senhoras deputadas. Agradeço, um orador na tá tribuna, bom. por favor. A palavra, deputado. E, presidente, que é um debate de um projeto importante, que é um projeto que ele nasce em função de uma ameaça que uma montadora do Estado de São Paulo, a General Motors, faz, dizendo que quer deixar o Estado de São Paulo, né, que quer levar a sua planta embora aqui do Estado de São Paulo e do Brasil, deputado Aprígio. Nesse momento que a GM faz isso, a Ford anunciava o fechamento na planta de São Bernardo do Campo. A GM tem em São Caetano, São José dos Campos e Mogi das Cruzes. A Ford tem em São Bernardo, tem em Taubaté e tem o campo de prova em Tatuí. Então, o decreto nasce no momento de crise que o governo anuncia para tentar conter a saída da GM e para que a gente pudesse fazer um debate importante sobre a indústria automotiva no Brasil. Nem todos os países no mundo têm indústria automotiva. Nem todos os países do mundo conseguem fabricar avião. Aliás, avião, só tem 8 países no mundo que fabricam avião. O Brasil é um deles e acabou de recentemente entregar a Embraer para a Boeing, né? Entregando um patrimônio tecnológico, intelectual, que disputou com a Bombardier, que disputou vários projetos de aviação brasileira. Então, esse projeto, desde a hora que o governador João Dória anunciou ele, eu fiquei de olho para poder ver o que tem no projeto. O projeto ele é importante. Se o líder do governo prestasse atenção, o deputado Carlão Piganatari, ele é importante, mas ele precisa resolver alguns problemas, deputado Conte Lopes. Eu digo isso porque eu participei da construção de um projeto chamado Inovar Autos, que estava dentro do programa Brasil Maior da presidenta Dilma Rousseff. E lá naquele projeto, quando nós começamos a discutir aquilo, a primeira ação foi comprar uma briga com as importadoras, porque tem empresa no Brasil que só importa automóveis. Não gera um emprego no Brasil, gera todos os empregos lá fora. Então, nós começamos naquela época, em 2011, conversamos com a presidenta na época e compramos uma briga para dizer que ela tinha que aumentar a carga tributária dos produtos importados, dos automóveis importados, de 35%, que todo mundo paga 35%, para 55%. Quando ela fez isso, criou uma confusão, deu à Organização Mundial do Comércio, ela teve que recorrer, e a partir disso nós desenvolvemos um projeto chamado Inovar Autos. E esse projeto Inovar Autos, lá, ele tinha que dialogar com a construção de automóveis no Brasil, com a fabricação de automóveis no Brasil, com desenvolvimento tecnológico no Brasil, pesquisa e desenvolvimento. Tinha que dialogar com laboratório, com engenharia, com traçagem de peças de carroçaria. Tinha que dialogar com engenharia. São todas mãos de obras qualificadas que suportam as grandes empresas e que têm uma renda muito boa, né? Nós estamos falando de renda, um eletricista eletrônico, por exemplo, ele ganha algo em torno de R$13 mil. Um ferramenteiro ganha algo em torno de R$13 mil. Depende da empresa. O setor automotivo.
Mas também discutimos naquele momento que toda a produção de carro feita no Brasil teria que ter 60% de conteúdo nacional, que a grande maioria das peças eram importadas. Naquele momento, o Sindipeças, que é um sindicato patronal, não é um sindicato de trabalhadores, é um sindicato que representa as empresas, nos ajudou a construir o projeto, nos ajudou a mostrar que o que se produzia no Brasil tinha algo em torno só de 20%, 30% de peças brasileiras. Então foi um momento que deu um salto, e foi um acordo que ele foi de março de 2011 até 31 de dezembro de 2017, que ele era um acordo de médio e longo prazo. A primeira parte desse acordo firmou um acordo bilateral Brasil e México, deputado Alessi Brandão. Nós importávamos muito mais carros do que o México, do que exportávamos para lá. Então, a primeira fase do acordo traçou lá, firmou um acordo bilateral Brasil e México, que o México poderia exportar para nós, até aquele momento, algo próximo de US$ 1,5 bilhão, mas também só podia comprar de nós algo em torno de US$ 1,5 bilhão. Então, no acordo da paridade, Brasil e México. Essa foi a primeira etapa do acordo. Aí depois montamos o acordo para tratar do Brasil. As importadoras, que só importam corretamente, veio para cima do governo brasileiro, veio para cima de nós, cobrando uma postura de que nós estávamos praticando uma irregularidade, porque não previa nenhuma situação para as importadoras. Então, num grande debate, nós acordamos que as importadoras poderiam fazer adesão ao projeto. E ao fazer adesão ao projeto Inovar Autos, elas eram chamadas de entrandos. Empresas que estavam aqui no Brasil, que só importava, mas que fazia adesão ao acordo, e ao fazer adesão ao acordo, ela poderia depois utilizar dos créditos de ICMS. Quando ela fizesse adesão, 2 anos que ela fizesse adesão, ela tinha que lançar o primeiro produto no Brasil. Ao lançar o primeiro produto no Brasil, aqueles 2 anos ela foi acumulando o crédito de ICMS. Por que foi feito assim? Para não acontecer o que aconteceu em 97, deputado Bas Munhoz, você vai se lembrar disso? O presidente Fernando Henrique Cardoso fez um acordo com a Kia lá no Ceará, deu o dinheiro e deu o terreno para a Kia deixou o terreno lá, pegou o dinheiro e foi embora. Não foi produzir nada no Ceará. Por isso que nesse acordo nós tratamos, não, as importadoras que fizer adesão ao acordo, ela acumula o lucro presumido do IPI. E quando ela fizer adesão ao acordo e lançar a primeira unidade no Brasil, ela começa a receber, né, os créditos do IPI para poder fazer reinvestimento na sua produção. Esse foi o grande debate. E por que esse debate é importante? Porque com esse debate você transforma o Brasil num incorporador de novas tecnologias e desenvolve a tecnologia própria. Então, esse acordo, naquele momento, nós fizemos dessa maneira. E aqui eu tenho apelado ao líder do governo, à bancada governista, que esse projeto, o 752, que ele trata da geração de emprego, deputada Bebel, professora Bebel, ele trata de que as fábricas têm que investir de 1 bilhão a 10 bilhões de reais, vinculado ao FUNAC, que autoriza ela a poder utilizar os créditos, a tomar o empréstimo, a fazer desconto na moda de devolução, na hora que for pagar, ela toma 100, desconta 20 e sobra 80, ela pode, se for pagar à vista, descontar 25% do ICMS, se ela tiver investido 10 bilhões de reais, então 25% de 80 reais, ela pagaria 60 reais de devolução de unidade fiscal. Por que nós estamos insistindo? Porque esse projeto é importante para o Estado de São Paulo e pode ser um piloto para o Brasil.
E aí eu vejo alguns deputados aqui não dando muita atenção, porque não está acostumado a discutir a indústria. Não está, mas a grande maioria, obrigado por estar prestando atenção, a grande maioria está prestando atenção. Então significa que a grande maioria está interessada em fazer esse debate, porque esse debate, deputado Gil Diniz, é um debate importante que o Estado de São Paulo pode liderar um processo de transformar o Brasil num construtor, num fabricante de veículos. Hoje nós somos apenas montador de veículos. Monta e volume de produção. Monta e volume de produção. Então, a indústria automotiva, no mundo, é uma das indústrias de ponta. E esse debate, inclusive, interessa ao setor empresarial. E eu tenho dito, tenho chamado a atenção do governo, aqui do líder do governo, para que a gente faça esse debate hoje, não tem problema fazer o debate de 2 horas, vamos esgotar aqui o debate, mas vamos sentar, Carlão, e vamos conversar, porque você pode entrar para a história, se você quiser dar atenção como líder do governo, de liderar um debate nessa casa, que essa casa pode ajudar o Estado de São Paulo a transformar o Estado num Estado fabricante e construtor de veículo, mas também nós encaminharmos o mesmo projeto para o Brasil, no projeto Rota 2030, que é o projeto que entrou em curso após acabar o projeto Inovar Autos, dia 31 de dezembro de 2017. Estou fazendo esse debate, deputado Altair, porque eu discuti muito ele. Não é fácil. Esse debate, quando nós fomos definir, por exemplo, vamos lá na Ford definir o que é construir um carro. Então nós vamos lá para os trabalhadores da área produtiva e da área técnica e pergunta para eles o que é mais importante fazer dentro de uma montadora. É importante fazer limpeza? Não, limpeza não é a área nossa. Mas o corte de peça é importante para nós. O estampo da peça é importante para nós. O estampado da peça, ela desce para uma área chamada área de submontagem e solda. É importante para nós. Sai dali e vai para uma área de pintura, que é importante para nós. Sai dali e vai para uma área de montagem final. Esse é o processo de montar um carro. Discutimos com a área produtiva, fomos discutir com a área de engenharia, ferramentaria, traçagem de peça, laboratório, pesquisas de desenvolvimento e inovação tecnológica. O que era importante ter dentro da fábrica? Para não falar que a gente estava travando as fábricas. E esse projeto foi construído desse jeito, em 2 mãos, ou em 4 mãos, como quiser chamar, porque estava envolvido também os empresários nesse debate. Porque, por incrível que pareça, se você for consultar o CEO da Volkswagen, lá de Wolfsburg, ele é contra o projeto. Sabe por quê? Porque a planta da Volkswagen, lá em Wolfsburg tem 50 mil trabalhadores, 15 mil trabalhadores na área produtiva, 35 mil na área de inteligência, na área técnica, na área de qualidade, na área de propriedade intelectual, de conhecimento, de engenharia. E é esse o debate que eu estou querendo fazer desse projeto. Por isso eu estou chamando a atenção dos deputados, que eu gostaria que vocês ajudassem a dialogar com o governo, para a gente segurar isso um pouco e montar. Eu acho, Carlão, que no máximo em 10 dias a gente monta um projeto para apresentar, talvez com uma emenda aglutinativa de todos os deputados, olhando aí as observações, respeitando as tradições, as posições de cada um, para que a gente possa realmente... E nós podemos partir, porque já existe uma coisa, eu te mandei, você vai ver lá, eu te mandei o que era decreto-lei, que depois virou lei, e te mandei uma apresentação, que era uma apresentação que eu fiz, inclusive, no ABMAC, né, para discutir isso. Que eu acredito nisso. Eu acredito na negociação de 2 mãos. Né, sentar, ou de ter uma negociação tripartite. Estou acostumado a fazer. Eu fiz isso em 1992, no acordo da Câmara Setorial do Regime Automotivo. Eu ainda era um jovem, de 30 e poucos anos, diretor do sindicato. Fizemos isso depois, né, discutindo. Apresentamos na época, você lembra, tinha um secretário chamado Hélio, que era, quando Alckmin era vice-governador, Hélio Matar, Hélio alguma coisa assim, que apoiou muito esse programa, que era discutir a renovação de frota aqui no estado de São Paulo e no Brasil.
E fizemos isso quando discutimos o Inovar Alto. Isso é uma coisa fantástica. Sabe por quê? Nós aqui, nós não temos noção, às vezes, quem não trabalhou numa indústria, não tem noção do que é aquilo lá dentro. A quantidade de tecnologia que tem envolvido, entre automação, robotização, os CNCs, né, que são controles numéricos computadorizados, o quanto avançou e o quanto vai avançar a indústria 4.0, que vai nos colocar um desafio, que é a 4ª revolução industrial, enquanto nós estamos no meio da 3ª revolução industrial aqui no Brasil. Então, por isso que eu estou fazendo esse apelo, que eu acho, que aí eu conto com a ajuda de Vossa Senhoria, que é um deputado que tem experiência, que tem um peso junto ao governo, para nos ajudar para segurar um pouco. Ninguém quer segurar o debate. Eu estou discutindo minha bancada, eu sou a favor desse projeto. E o decreto que o Milton falou que regulamentava, ele não regulamenta essa parte que eu falei. Ele regulamenta toda a parte criada da parte financeira, da criação do... Quem é o conselho, né? Para a conclusão, do FUNAC, para concluir, quem é o conselho do FUNAC, e vai tratando da progressão dos 25% do ICMS a ser deduzido conforme a fábrica for fazendo investimento. R$1 bilhão, 2,5. 2 bilhões de reais, 5%, até chegar nos 25%. Ele não dá conta de tratar dessas coisas que eu falei aqui, de tornarmos, né, nós um fabricante de veículos. Conto com o apoio, seu presidente, para nos ajudar nesse debate, já que você é da base aliada do governo e está aqui hoje por esse período temporário, mas presidindo a Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado. Convocação.